Olá, você que nos assiste, estamos aqui com mais um programa Na Missão, um programa do canal AppTV, que tem trazido para você informação, tem trazido para você um aumento da sua cultura sobre missões no Brasil, sobre o que as agências têm feito. E como vocês podem ver hoje aqui, nós temos um convidado muito especial no nosso programa, vocês vão conhecê-lo já já. Esse programa faz parte de uma série de programas que estão sendo gravados aqui no Congresso Brasileiro de Missões, com o patrocínio e a parceria da Editora Ultimato e também da MTB. Estamos aqui com doutor, por que não dizer assim, Joed Venturini. Mas doutor Joed é chamado assim porque ele é médico, mas acima de tudo ele é um missionário, ele tem trabalhado na obra de Deus, ele tem feito diversos trabalhos, diversas viagens e ele tem uma especialidade, oeste africano. Em primeiro lugar, como vai, Joed? Muito bem, Paulo, graças a Deus. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Na Missão. Prazer é meu. Ok. Vamos lá, eu vou começar um pouquinho com um pequeno descritivo sobre o que o Joed tem feito, não é? O Joed tem uma origem na Convenção Batista Brasileira, na Junta de Missões Mundiais, tem trabalhado aí em diversos projetos, foi criado nas Ilhas dos Açores, formou-se em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, em 1991, especializado com mestrado em Medicina Tropical, estudou também no Seminário Teológico da Convenção Batista Portuguesa em Queluz, fez mestrado em Missiologia no SEM, em Viçosa e tanta coisa mais. Também seguiram em família, né, para Guiné-Bissau em 95, não é? Onde permaneceram por 12 anos, num trabalho pioneiro entre a tribo muçulmana dos Fulas, no interior do país, né? Sim. Também foi pastor de missões da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, no Rio de Janeiro, entre 2008 e 2009, e no ano em que voltou a Portugal, e hoje é pastor da Terceira Igreja Batista de Lisboa, desde 2011, então, não é? Professor do Seminário Batista em Queluz, e aí vai, a lista é muito grande, né? A sua experiência é muito grande. Como é que foi isso? Como é que foi o seu chamado, em poucas palavras? Como é que tudo isso veio acontecer na sua vida, Joed? Paulo, eu sou filho de missionários. E, além disso, a minha casa era uma casa que respirava missões. A minha mãe, além de missionária, amava profundamente missões e ela nos contava as histórias dos missionários do passado, dos grandes missionários do passado. Então, na minha infância, em vez de eu gostar do Super-Homem, do Homem-Aranha, eu apreciava William Carey, a Adoniran Judson, e o meu herói favorito era David Livingstone, médico missionário escocês que desbravou o interior de África. Então, sim, provavelmente por isso, no início, a criança tem essa motivação, o menino tem essa motivação, e ele, sendo meu herói, eu quero ser médico missionário na África. E foi assim que tudo começou. Olha aqui, eu quero fazer uma inserção. Bom seria, e que maravilha, se todos nós, pais, pudéssemos ter os nossos filhos ouvindo essas mesmas histórias. Eu falo isso por mim, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, a todos que nos ouvem. Se os nossos filhos pudessem ser educados dentro desse ambiente, ouvindo sobre as histórias de missionários. Olha que maravilha, não é? Então, deu no que deu, né? Um grande homem de Deus que tem servido a Deus. E vamos falar sobre o oeste africano, que é a sua especialidade. Ele tem feito conferências aqui no Congresso Brasileiro de Missões sobre o oeste africano. O que é o oeste africano? Que países compõem o oeste africano? Quais são os desafios do oeste africano para as missões e especialmente para as agências missionárias brasileiras? O oeste africano é uma designação relativamente recente. Claro que o africano propriamente dito não faz essa divisão, mas na África subsaariana você tem a África Ocidental, o oeste africano, a África Oriental e o sul de África, os povos bantus. O oeste africano é aquela zona que compreende a costa do Senegal para baixo. Você pega ali a Guiné-Bissau, a Gâmbia, a Guiné-Conakry, a Serra Leoa, a Libéria, muito falada agora por causa do ébola. E depois você tem então a região ainda do Benin, do Togo, da Nigéria, do Mali, do Níger. São os países que compreendem aquilo que nós chamamos de oeste africano. É uma região que é um grande desafio por várias razões. Uma delas, a pobreza. É uma das regiões mais pobres do mundo. Dos 6 países mais pobres do mundo, segundo as Nações Unidas, 4 estão nessa região. Você tem aí uma carência enorme, 53 anos é a esperança de vida média para uma pessoa naquele contexto, apenas 40% da população alfabetizada. Então, há grande desafio, a pobreza, a educação, a saúde, são desafios enormes que nós temos nessa região. Joed, você é médico, você deve ter passado por situações ali extremas, de extrema dificuldade, né? Como responder a isso tudo?
não só do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista físico também, porque os missionários estão inseridos nesse mundo, né? E você como médico mais ainda, é possível a igreja fazer diferença nesses lugares? É possível não só, é mandatório, isso faz parte do mandato de Jesus para nós. Se nós queremos ser como Jesus, seguir o seu ministério, entre outras coisas, Jesus curava. Isso foi uma parte significativa do seu ministério. Então, nós precisamos lidar com esses desafios. Ao básico, ao endêmico, por exemplo, a malária é uma coisa que você encontra constantemente durante o ano inteiro, a malária. Febre tifoide também é uma coisa constante. Depois temos as crises. Cólera, meningite, antrax de vez em quando, agora no caso o ebola, mas é uma região muito propícia para todas essas situações, doenças infectocontagiosas sobretudo. A lepra ainda é um grande problema nessa região e a tuberculose tem renascido muito nos últimos tempos. É uma região que nos dá muita dificuldade pela falta de recursos. Nós vivíamos numa zona, por exemplo, sem eletricidade, sem água canalizada, o que limita muito o trabalho médico. Mas, essencialmente, você tem que trabalhar com o coração, com compaixão pelo povo, procurando entender a necessidade e procurando se cercar de algum recurso. Evidentemente que o médico que é missionário recorre muito à oração e acredita no poder de Deus. Mas nós também temos que usar os recursos que a medicina coloca à nossa disposição. Então, nós tínhamos um pequeno projeto com um ambulatório, tínhamos recursos mensais para a compra de remédios que fazíamos através das Nações Unidas, com compra de medicação hospitalar, portanto, grandes quantidades, para poder fornecer à população e, dessa maneira, ajudar pelo menos a minorar o sofrimento. É uma forma de mostrar serviço. Porque o amor no Evangelho é uma coisa essencialmente prática. Falar que ama e não ajudar, não é falar que ama o doente, sem lhe fornecer algum auxílio, não é amor segundo a palavra de Deus nos ensina. Pastor Joed, eu tenho mais uma pergunta. Pastor Joed, me fale um pouco sobre o preparo específico e a vocação daquele que se propõe a trabalhar, a servir na África. Em que países estamos falando a respeito? Quais são os países mais desafiadores? Quantos países são no total? Né? Nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas me diga com as suas palavras novamente, quais são os mais desafiadores e qual é o tipo de vocação, preparo que a pessoa tem para servir naquele local? Bem, Paulo, nós quando pensamos em África e quando pensamos naquele contexto, não gostamos muito de falar em países. Porque a questão do país é uma designação europeia. Foram os europeus que dividiram a África na Conferência de Berlim. Nós pensamos em etnias, em povos, até porque Jesus nos mandou falar a todas as etnias e não às nações, porque naquele tempo não existia países nesse contexto. Então você pensa em povos, povos que já foram alcançados e povos que ainda não foram alcançados. Então, nós temos alguns povos que são ainda muito grandes e que não foram alcançados naquela região. E esses povos se misturam em países diferentes. Por exemplo, existe um povo que tem presença em países fronteiriços ali, por exemplo. O povo com o qual eu trabalhei, o povo Fula, em inglês Fulani, em francês Peul, são cerca de 40 milhões de pessoas em 17 países de África. Então, você não tem um país, você tem um povo... Não tem uma delimitação geográfica muito diversificada, dividida por país. Não, você pode... Um ministério feito com eles num país pode perfeitamente ultrapassar barreiras e alcançar outros. E a preparação para trabalhar com esses inclusive povos, em termos linguistas? Em termos linguistas. Haverá diferenças em termos quanto mais distante você estiver, mas a mesma língua poderá ser falada em várias regiões. Muita gente diz que a língua dos Fulas, o Pular, é uma língua-chave para o oeste africano, assim como o Swahili para o sudoeste africano. São línguas que ultrapassam várias fronteiras e se você domina essa língua, você pode cruzar a fronteira e continuar usando a mesma língua. Muito interessante. Em termos de preparação, você perguntou, nós insistimos na necessidade de uma boa preparação. Por vezes a ideia é, a África é pobre, não tem quase nada, qualquer um pode fazer o trabalho, e a ideia tem que ser o contrário. Como há muito pouco e a carência é enorme, você tem que estar bem preparado para poder fazer o melhor possível. Por vezes há um certo fervor e zelo para fazer a obra missionária, que faz com que o jovem chamado corra para o campo antes da hora. Nem sempre isso é o adequado. Não. Né? Mas nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Vamos para o nosso intervalo e no segundo bloco nós vamos voltar aqui com o Dr. Joed Venturini, que é missionário, pastor e médico. Daqui a pouco a gente volta.
Joed Venturini, doutor, médico, pastor, missionário no norte da África, profundo conhecedor das dificuldades, mas também das soluções. Ele estava nos falando no bloco anterior, né, sobre algumas coisas que nós notamos como sendo a visão positiva. Muitas vezes nós temos visão negativa e nós temos aqui um homem hoje que está tendo a visão positiva. Isso é muito importante para nós notarmos. Missões, nós constantemente ouvimos das dificuldades que nós temos nos países, mas ele acabou de, por exemplo, nos ilustrar uma facilidade. Os países não são necessariamente divididos geograficamente, sim, eles costumam olhar como povos, não é? Sim. De uma forma que você, com uma língua só, é capaz de fazer missões em países diferentes, porque esse povo atravessa fronteiras, não é? Então, olha só a questão positiva sendo alavancada aqui. Então, vamos aprender um pouquinho mais com o Joed. Joed, nós estamos falando da vocação dos jovens, daquele fervor em querer sair correndo e fazer missões. E você ia nos dizer um pouco sobre os aspectos negativos disso, não é? Preparação é fundamental. Nós verificamos por vezes que o jovem no seu zelo, que é louvável e nós admiramos e ficamos felizes, mas ele chega no campo apenas para perceber que afinal faltou tempo de preparação. E essa questão de eventualmente até ter que voltar para fazer um novo treinamento, muitas vezes é frustrante para ele. E para todo mundo, para ele, para o local onde ele está, para a sua família. Então, é preferível fazer a coisa na ordem certa. Então, fazer uma boa preparação, o que pode implicar e deve implicar um treinamento teológico, missiológico e muitas vezes profissional em alguma outra área. Uhum. Esse item profissional da sua frase, isso aqui me chama muita atenção porque nós temos conversado com muitas pessoas e nós temos identificado talvez uma tendência, né, de missões modernas em se trabalhar com a inserção profissional das pessoas e sim, através da inserção profissional, fazer missões, né? Isso é uma realidade que está na sua cabeça também? Você pensa dessa forma? Você usa a sua profissão através dela para conseguir chegar nas pessoas com o Evangelho? Eu não sei, Paulo, se a colocação que você fez será aquela que eu colocaria 100%. Eu entendo o que você está querendo colocar, mas eu quero colocar a coisa por um outro lado. É assim, eu sou um só e tenho que ser inteiro. Eu procuro compreender que na minha vida não existe uma divisão em compartimentos. Eu não tenho um período em que eu sou cristão ou missionário e outro em que eu sou profissional. Eu sou um profissional a serviço do Senhor Jesus. E como tal, eu vou usar a minha vida como um todo, seja o momento em que eu estou pregando no púlpito, evangelizando uma pessoa numa casa, fazendo um discipulado ou atendendo no meu consultório, eu serei sempre um cristão em missão. Eu estarei sempre mostrando o amor de Jesus. Eu procurarei sempre imitá-lo. E isso em qualquer circunstância. Independente de se você está no púlpito ou se você está no seu trabalho. Eu preciso ser a mesma pessoa. É uma completa imersão naquilo como uma unidade. E, né? e porque é uma questão de coerência. Agora, a profissão aqui tem a ver com serviço. No entendimento de que Jesus foi um servo. Ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E como cristãos, nós queremos ser como Jesus. O nosso alvo é imitá-lo. Ele é mestre no sentido que nós queremos segui-lo. E como tal, nós queremos servir. E no caso aqui, a profissão entra nesse campo, nessa área. A minha profissão a serviço de Jesus e a serviço de Jesus a serviço do próximo. Ok. Existem países com barreiras, né, para entradas de missionários. E existem várias formas, né, de se fazer missões. Uma delas, talvez em alguns momentos, em alguns países, seria essa da profissão, de podermos utilizar da profissão como uma forma da pessoa estar lá, né? Sim. E através do testemunho dela e fazer a vida. No seu caso, nós acabamos de aprender um novo conceito que é muito mais completo, não é? Então, é a vivência daquela vida unida, unificada como um todo, seja lá onde você estiver. Muito interessante essa colocação. Mas a igreja brasileira, quanto a esse desafio do oeste africano, o que a igreja brasileira tem feito e o que falta fazer ainda? Eu tenho muita alegria de dizer que a igreja brasileira tem feito muito. É uma região do mundo para a qual o brasileiro tem uma certa propensão. Há zonas do mundo em que é bastante difícil a inserção do brasileiro, apesar de ele ser bem recebido.
mas o oeste africano, talvez pela grande presença africana, não é? E de descendentes de africanos no nosso país, seja um local do mundo onde nós entramos com alguma facilidade. Apesar das dificuldades culturais, o brasileiro linguísticas, entra lá o brasileiro é bem recebido, entra bem, normalmente tem mais facilidade em se adaptar ao clima, em entender alguns aspectos da cultura, e por causa disso nós temos um grande contingente de missionários, significativo contingente de missionários no oeste africano, de todas as denominações, de muitas missões diferentes, trabalhando em vários países daquela região e fazendo um trabalho muito significativo. Eu creio que a grande maioria fazendo um trabalho social, trabalhando com escolas, trabalhando com saúde, trabalhando com assistência social, sendo úteis à população. Então, eu me sinto alegre em dizer que temos feito um bom trabalho. O que falta fazer? Evidentemente que existe muito campo ainda, não é? Estamos falando de alguns países onde a presença evangélica representa 0, qualquer coisa por cento da população. Níger, por exemplo, 0,1%, Senegal, 0,2%. Então é claro que nesses países, por mais missionários que tenhamos, ainda há muito para ser feito. E é preciso gente com coragem, porque nós vamos precisar, sobretudo, de trabalho no interior. Falta missionário ou é muito difícil a conversão e a formação de igrejas nesses países, por exemplo, que tem uma taxa muito baixa de cristãos? Existem duas coisas. São locais do mundo onde o evangelho chegou muito tarde, somente só no século XX. Temos pouco tempo de evangelho no país. É preciso mais missionários, sem dúvida, talvez missionários um pouco mais perseverantes, porque é um trabalho que exige tempo e também é difícil a conversão. Estamos falando sobretudo de países com dominação muçulmana, e a conversão do muçulmano é difícil, até porque é uma questão cultural. O entendimento deles como povo está ligado profundamente à religião. Então eu falei dos fulas, o fula é muçulmano, não existe na categoria dele, a cabeça dele, a ideia de um fula cristão. Se é fula, é muçulmano. Então, quando se converte, o cara entra em crise de identidade, porque não existe uma categoria fula cristão. Nós vamos ter que trabalhar com a criação dessa categoria. E isso é um trabalho de longo prazo, até nós podemos dizer que a barreira foi ultrapassada. Muito interessante. Realmente existem muitas dificuldades a serem tratadas, não é? Muito bem. Pastor Joed, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer tê-lo no programa. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo e eu quero agradecer muito a sua presença, as suas instruções, a sua experiência, as suas palavras foram de bastante engrandecimento para nós e tenho certeza que para todos que nos assistem. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. O canal AppTV está sempre aberto à sua palavra, ao seu retorno e nós desejamos que você consiga ter um grande sucesso lá debaixo da proteção, debaixo da graça de Deus. Que Deus abençoe o seu trabalho lá em Portugal e no oeste da África como um todo. Obrigado a você que esteve conosco também e nós vamos voltar com o terceiro bloco com outro convidado. Daqui a pouco a gente volta. Estamos aqui em mais um programa Na Missão. Hoje o programa Na Missão está surpreendente. Vocês vão conhecer aqui algo diferente do que a gente tem mostrado, mas algo que tem sido usado por Deus para pregar o Evangelho por aí. E vocês vão entender como, já já. Mas é um programa, mais uma vez, uma série especial produzido em parceria com a editora Ultimato e com a MTB, aqui direto do Congresso Brasileiro de Missões. E vocês imaginam que missões são feitas de que forma? Como é que se faz missões? Hoje nós vamos mostrar para vocês aqui uma forma bastante interessante, controversa, fora da realidade de muitas missões, de muitas igrejas por aí. Mas vocês vão entender tudo daqui a pouquinho. Primeiro eu quero apresentar essas figuras simpáticas que estão aqui ao meu lado. Trata-se do Luke, não é o Luke Skywalker, mas é o Luke. E trata-se do Sandro. Tudo bem, Luke? Tudo Muito obrigado ótimo. pela sua presença aqui no programa Na Missão. É um prazer estar aqui. Tudo bem, Sandro? Como Tudo vai? jóia, muito bom conhecer vocês e o trabalho que vocês estão fazendo. Ok, o canal AppTV é um espaço aberto para que você possa divulgar a sua atividade dentro da fé cristã, dentro dos princípios bíblicos, seja ela qual for, né? A sua atividade ela pode ter diversos veios e você pode ter diversas maneiras de pregar o Evangelho. Nós estamos abertos
a todas elas. E nós abrimos esse espaço aqui para o Sandro e para o Luke contar um pouquinho o que eles fazem. Eles representam a missão Steiger, é uma missão de origem holandesa. E eu quero saber o que é a missão Steiger, Sandro. A missão Steiger nasceu na Holanda na década de 80, quando um grupo de missionários se viu desafiado a alcançar a juventude holandesa que não queria ir para a igreja, mas estavam nas casas noturnas. Eles montaram uma banda chamada No Longer Music e eles começaram a fazer lá na cidade eventos semanais chamados Rock and Roll Bible Study, em que a banda tocava durante os 30, 40 minutos e depois o vocalista da banda pedia para o pessoal sentar e ele compartilhava um texto bíblico de uma maneira bem aberta, bem relevante para aquela galera, a maioria deles punks e jovens. Essa banda cresceu na Europa, ela começou a fazer turnês no leste europeu antes da queda do comunismo e se expandiu e se tornou uma missão hoje, que se dedica a fazer exatamente isso, a levar o Evangelho de Cristo à cultura jovem global secularizada. E o que é que você faz nesse projeto todo, Luke? Eu comecei a trabalhar com o Steiger há uns 10 anos atrás, conheci aqui no Brasil. E eu comecei... O Luke já tinha começado o projeto, você conheceu o projeto? O Sandro começou, né? Depois eu me envolvi. Eu comecei tocando na banda No Longer Music, que o Sandro contou, né? Eles ainda faziam turnês, eu comecei a viajar junto. Mas logo eu também me envolvi em outras coisas e hoje eu estou aqui no Brasil com minha esposa e a gente está trabalhando com missionários do Steiger, liderando algumas das iniciativas da missão aqui no Brasil. Então a gente tem trabalhado com algumas coisas como eventos de arte e música que são evangelísticos, alguns projetos de estudo bíblico, de discipulado e também uma banda que faz uma performance da crucificação e ressurreição de Jesus no palco e a gente sempre toca no meio onde a galera precisa ouvir a mensagem, nas casas de show, nos festivais de rock, de música eletrônica, onde quer que tenha oportunidade para a gente tocar, nós tocamos e apresentamos o evangelho de uma forma bem diferente, numa linguagem que as pessoas possam entender. Eu vou te perguntar isso já. Sandro, a banda é o carro-chefe do Steiger. A banda é o que é mais conhecido do Steiger no mundo, porque começou com uma banda. E muitas das atividades que o Steiger faz em lugares como no Líbano, na Turquia, ou ainda nos países do leste europeu, elas envolvem a banda. Mas, na verdade, o que nós pensamos a nossa ideia é comunicar a mensagem da cruz de maneira criativa. Então, além da música e da banda, tem outras formas de arte que são usadas também, como teatro, como pintura, como artes circenses, né? Essas formas são utilizadas também. A gente tem um pedacinho aí de um clipe que nós preparamos para ouvir. Vamos ver lá, Márcio, solta o clipe de um pedacinho da banda que nós vamos ouvir um pouquinho do trabalho do Muito legal, muito jóia. Quem é que participa dessa banda? Quantas pessoas? A gente tem na banda 10 pessoas, porque tem atores, músicos, pessoas que mexem com vídeo, efeitos especiais, luzes. Ok, então vocês vão pro underground, vocês vão pro buraco onde as pessoas estão, criam um approach para isso tudo, vocês se aproximam dessas pessoas, aí depois vocês fazem o quê? Como é o processo? A gente tem um show que ela tem uma mensagem, né, obviamente, e ela vai ficando cada vez mais clara e, como eu disse, a gente faz uma encenação da cruz e da ressurreição de Jesus. Então eu termino o show fazendo uma chamada bem clara. As pessoas não sabem do que se trata no meio da coisa acontecendo. Não, porque as letras elas não são letras gospel. A gente não chega num lugar falando estamos aqui em nome de Jesus ou algo do tipo. A gente está ali participando junto com as pessoas como uma banda normal. As nossas letras têm uma crítica, elas criticam essa forma de pensar humanista, secularizada, voltada para si mesmo. E a gente começa a levantar essas questões e aí a gente vai contando a história. O que a gente tenta fazer no show é mostrar quem Jesus é. Então tem um personagem que eu represento no show, eu estou representando Jesus, eu estou mostrando como Jesus é, interagindo com personagens. E tem uma hora que tem uma menina que ela quer se matar, ela quer cometer o suicídio porque ela perdeu a esperança. E Jesus vem e ele interage naquela situação e a banda acaba me agarrando e me prendendo e a gente faz uma crucificação e aí eu fico morto. O pessoal acha que acabou o show e eu me levanto para mostrar a ressurreição de Jesus. E quando eu termino,
eu falo algo do tipo assim, tá na hora da gente mudar o caminho que a gente tem traçado, tá na hora de conhecer a força máxima da vida, tá na hora de conhecer aquele que sempre esteve ao seu lado, aquele que quebra as correntes, aquele que te ama incondicionalmente, e o nome dele é Jesus. Aí é um impacto. É um impacto. A banda para de tocar e a gente fala, o nome dele é Jesus. E é a primeira vez que a gente fala o nome dele, Jesus. Aí é uma bomba no meio do pessoal. Sim. O que acontece? Qual é a reação? Você fica de frente ou você fica olhando por fora? Qual é a sua participação? A minha participação é no meio do povo. E aí? Onde eu Então, estou. perfeito. O que você vê? O que eu vejo é as pessoas chocadas realmente. Algumas delas, evidentemente, quando ouvem falar de Jesus, elas respondem de maneira negativa, falando um palavrão, alguma coisa assim. Mas muitas ficam vidradas, paralisadas. É muito comum a gente ver pessoas chorando nesse momento. De repente cai a ficha de tudo aquilo que elas viram, que fala de coisas de desilusão na vida, do sofrimento, de como que Jesus ama as pessoas, com a realidade de quem é Jesus. E essas pessoas depois, elas são identificadas, vamos rapidamente, o que acontece depois? Há um amparo para esse tipo de gente? A gente conversa com eles muito depois do show. Às vezes a gente passa horas conversando, orando com as pessoas, pegando o contato, o e-mail. Muitas vezes essas pessoas acabam encontrando uma igreja. Eu já fui em igrejas falar da missão e alguém veio depois falar para mim, eu me converti no show de vocês 2 anos atrás, agora eu estou aqui nessa igreja. Mas a gente também procura oferecer como missão, nós temos vários outros projetos e alguns deles são com estudos bíblicos, onde a pessoa que viu o evangelho num show como esse pode ir num estudo bíblico, ou pode ir para uma coisa que nós chamamos de casa comunitária, onde a pessoa pode vivenciar o cristianismo e estar ali junto antes de chegar no momento de ir num culto, que talvez a pessoa não está pronta para isso ainda, mas ela tem oportunidades de ter contato com a palavra de Deus, de crescer na fé e entender o que significa seguir Jesus. Então nós procuramos oferecer esse acompanhamento para as pessoas depois. Impressionante, você está aí tendo a oportunidade de conhecer, o nosso tempo acabou, infelizmente, nós temos muita gente, né, sendo mostrada aqui, presente no CBM, temos aí uma multidão de formas novas de pregar o evangelho e está aí mais uma. O pessoal do Steiger, conheçam, ou eles podem entrar onde para conhecer um pouco mais de vocês? Steiger.org é o site internacional, o brasil.steiger.org é o site nacional, que está em português. Também estamos no Facebook, facebook.com/SteigerBrasil. Tá aí, podem entrar lá e vocês vão conferir um pouco mais. E o canal App TV e o programa Na Missão está sempre aberto a vocês, para vocês trazerem as novidades e as palavras e as realizações do que vocês têm feito na obra de Deus, tá bom? Muito obrigado, Luke, pela sua presença. Muito obrigado pela abertura aqui, receptividade. Obrigado mesmo. Muito obrigado, Sandro, pela sua presença. Que Deus abençoe a missão que você tem executado aqui. Nós que agradecemos. Obrigado mesmo. E muito obrigado a você que nos assistiu até agora. Continue no canal App TV, continue na nossa programação e não perca nenhum Na Missão. Obrigado.